beleza. Então, comecei. Eu vou ler então, ou alguém quer ler? Ó. Capítulo 20. No ensinamento da supressão, não há preocupações entre aceitar e repudiar. Qual a diferença? Então, já começa a tentar pegar a questão que o você coloca dos contrastes, né? Uma coisa, bem só existe por mal só existe por bem, ou eles são complementares sempre, né? Então, se eu aceito algo, normalmente eu já nego algo, né? Entre apreciar e desprezar, qual a distância? O que os homens temem poderiam não temer? Abandone isso antes que se esgote. Doideira. Os homens se agitam como um festejo na grande prisão. Ó, poético. Ou como subir à varanda na primavera. Meu corpo não tem expressão. Como uma criança antes de nascer, como uma estrela do Quay que não tem onde se apoiar. As pessoas todas possuem excesso. Somente eu aparento estar perdendo. Sou como um ignorante que tem o coração puro. Os medíocres vivem lúcidos. Somente eu aparento estar confuso. Os medíocres vivem lúcidos. Somente eu estou introspectivo, indefinido como uma infinita noite silenciosa. As pessoas todas têm um ego. Somente eu o ignoro, considerando-o precário. O que eu quero que me distinga dos demais é valorizar o alimentar-se da mãe. Esse mãe aí com M maiúsculo, né? Lembrar aí do tal. Então, gente, acharam muito confuso esse? Deixa eu pôr aqui umas coisas pra ler. Esse, quando eu li a primeira vez, foi um dos mais. Eu fiquei assim, gente, o que ele tá falando? Acho que ele endoidou de vez nesse. Porque. Até que assim, esse comecinho, até lembrando de que a gente já leu, até dá pra pegar um pouco, né? Que ele fala, que é quando ele fala, né? Se você elogia uma pessoa, né? Na frente de todos, né? Você já criou um mal, ou mesmo em segredo, porque às vezes aquela pessoa não sabe receber aquele elogio, ele vai virar uma coisa egóica, né? Então, ele vai falar, entre aceitar e repudiar, qual que é a diferença? Então, aí você pode voltar naquilo, entre eu chamar uma pessoa de bela e de feia, qual que é a diferença? Porque se eu chamo uma de bela, automaticamente todas as outras são feias. Ou se eu chamo uma de feia, automaticamente todas as outras são bonitas, né? Ou mais bonitas, só muda o grau e vai. Então, o que ele está falando é, olha, tome cuidado com os polos, né? Não se apegue a um só deles, né? Apreciar e desprezar, aceitar e repudiar, o que os homens temem poderiam não temer. Então, suprimir as polaridades para entender. Ele está falando que se você quiser enxergar o tal, você tem que entender que existem as polaridades, mas que elas são complementares e no fim elas chegam naquela linha do meio lá do Yin Yang, que a gente fez no primeiro estudo, né? Que o tal é aquilo, não é as duas, ele é a complementaridade delas, né? Ele é aquele giro do Yin Yang, né? Então as preocupações acabam porque entendemos o porquê de tudo, ou quase, né? Então todas essas preocupações entre fazer o certo ou o errado, quando a gente tenta tirar da nossa vida essa questão das polaridades, e entender que a vida é feita de tudo junto, né? A gente começa a parar com os nossos conflitos. As polaridades levam ao excesso de conhecimento, que aí ele vai falar lá no começo, né? O esgotamento. Eu quero de mais de uma ou de mais de outra. Eu quero saber tudo da matéria, ou tudo só da vida espiritual, e não entendo que é tudo junto ao mesmo tempo, né? Então, a nossa energia de vida ela é limitada e tem que lembrar que essas polaridades elas são infinitas também. Então, você nunca vai esgotar elas. Você que vai se esgotar nesse processo, né? Então, esse seria o ensinamento da supressão. Não há preocupações nele, né? Você suprimir essa questão das polaridades, que é tentar encontrar o tal, tentar achar essa essência primeira das coisas, né? Gente, vocês podem interromper, comentar e tal, que eu estudo nosso junto. Só estou guiando, mais ou menos. Tá ótimo, Lucas. Beleza. Essa parte aqui que ele vai falar os homens se agitam como um festejo na grande prisão, ou seja, o que ele está falando aqui, né? É como se todo mundo tivesse preso
Só que mesmo assim eles festejam, né? É como se eles estivessem a mil maravilhas, na varanda da primavera. Isso aí já é uma coisa mais chinesa, é uma metáfora que ele quis usar lá, que os chineses vão entender melhor que a gente, mas traduzindo seria tipo isso, né? As pessoas estão no inferno, mas achando que estão no paraíso, né? Só que aí ele vai falar, agora eu que tento fazer buscar ensinamento da supressão, eu não consigo festejar igual as pessoas estão festejando. Não consigo achar bom viver nesse caos, né? Meu corpo não tem expressão, como uma criança antes de nascer. Eu tenho, como é que ele vai falar? Aqui seria como se ele fosse falando qual que é a visão do sábio diante da vida, das coisas, né? É como se ele não tivesse lugar, como se ele não tivesse onde se apoiar, né? Como a estrela. Essa estrela, se eu. Aqui, ó. Ah, é a Alfa Ursa Maior, né? É que ela é muito usada para guiar os outros, né? Os marinheiros, se eu não estiver enganado. Mas que ela em si, quem que guia ela, né? Não enxerga. Ele pode até guiar os outros, mas ele não sabe para onde que ele mesmo está indo, né? E as pessoas todas possuem em excesso, as pessoas ganham usando as polaridades, né? Porque, por exemplo, né, uma pessoa que vive aí de aquele problema que a gente falou lá do começo, né? De valorizando as coisas da vida, né? Aí cada hora ela consegue mais, e ela consegue mais, e ela quer mais, ela consegue mais e mais. Só que, e aí, quem busca o tal parece que tá perdendo, né? É como um ignorante, mas que tem é um bobo, né? Um ignorante que tem um coração puro. Então, a sensação que o sábio às vezes vai ter vai ser de que ele é bobo. Ele vai falar, olha, é realmente isso que você vai sentir, né? Vai parecer que todo mundo tá ganhando a vida, você que tá procurando o caminho, tal, você tá perdendo, né? Então, ao chegar ou seguir Sócrates, né, ficam sozinhos nesse mundo. O que isso aqui quer falar, né? Quando você começa a buscar esse caminho do sábio, né, que aí você começa talvez a entender algumas atitudes de Sócrates e se enxergar com uma certa distância dos outros, né? Porque não que você seja melhor, até porque se você estiver pensando isso, você não está lá no lugar do sábio, né? Mas é como se as coisas da vida começassem a perder aquele sentido, as coisas do mundo, né? Ela começa a perder o sentido que tinha antes. Você está encontrando um novo sentido, que é o sentido primeiro, só que não tem ninguém para você conversar sobre, né? Tem só o vazio. Olha que é uma solidão bem grande, né? Então a gente começa a enxergar o mistério da vida, e ele é o mistério dos mistérios, né? A gente lá do primeiro estudo, né? E a gente vai ficar na contramão do mundo, né? Você vai ser aqui nadando contra a correnteza. O peixe que quer subir a cachoeira, não tem nenhum outro com você, né? Se der sorte, vai ter mais alguém, mas é um caminho solitário mesmo, isso que ele está tentando falar, né? Os medíocres vivem lúcidos, né? Já viram aquela frase, né? A ignorância é uma bênção, né? Feliz aquele que é ignorante, né? Isso aqui vai parecer muito, e aí somente eu aparento estar confuso, né? Aí vai lembrar da historinha do Sócrates, que eu contei, que a Lucilena conta lá, que quando ele. Onde que sai a frase, só sei que nada sei, né? Que é quando Sócrates, fundador das pesquisas de opinião pública, né? Porque o oráculo de Delfos falou que ele era mais sábio. Aí ele falou, não concordo, né? Acho que não, acho que tem gente mais sábia do que eu. E aí ele sai, mas vamos testar. Ele saiu perguntando para as pessoas que ele achava que saberiam mais do que ele das coisas, né? Foi para um guerreiro, perguntou o que é coragem, porque eu só falei, não sou guerreiro, não sei o que é coragem. Ele deve saber, ele luta lá, né? Alguém mandou alguma coisa no chat? Não, foi o WhatsApp. Bom, então, ele vai perguntando para o sacerdote o que é a fé e tal. Só que ele vai usando do método dele da crítica. Ele vai perguntando, mas e se for em tal situação? E de outra forma? E as pessoas iam mudando o que elas respondiam. Ou seja, na verdade, elas não sabiam o que era coragem, o que era fé, o que era disciplina. De fato, elas não sabiam o que era de fato. E ele fala, como essas pessoas todas falam que sabe das coisas, né? Depois, na hora que, se você apertar um pouco mais a pergunta, ela já muda, então quer dizer que eu devo ser o único que só sei que não sei de nada, né? Só sei que não sei. E aí o pessoal reduz a frase, eu só sei que nada sei, né? Mas ela é mais complexa, é uma história, né? Então, o Sócrates vai entender que
as pessoas vivem lúcidas, aparentemente. Elas acham que sabem das coisas. Só eu que tenho dúvida. Só eu que me questiono. Só eu que penso. Não, eu acho que eu não sei de fato o que são as coisas, né? Só eu que tenho essa humildade. Os medíocres vivem lúcidos, novamente. Somente eu estou introspectivo. Somente eu estou olhando para dentro de mim e vendo que tem um vazio, que eu não sei de fato das coisas, que a vida na verdade é um mistério e não uma certeza, né? Então, indefinido como a infinita noite silenciosa. Nesse ponto, o sábio já está começando a tocar o tal, tocar o vazio, ele já começa a se mesclar com ele. Ele já começa a se enxergar como tal, como mistério, como um infinito de vazio dentro de si, né? E não é o vazio ruim no sentido ruim, é o vazio no sentido daqui do tal, né? Como a ausência, a ausência de intenção, a ausência de... porque não tendo mais a intenção por trás das ações, né? Você não tá mais como os outros, ganhando na vida, né? Você não vê mais você conseguir alguma coisa na vida como um ganho. Você vê como parte normal do andar da vida, do caminho da vida, né? E as pessoas todas têm um ego, só eu que ignoro, considero precário. O sábio já não importa mais com o ego dele, então ele não pensa em elogios que vêm para ele, já não valem mais nada, eles já não são importantes, ele já vê que na verdade age mais como um veneno, né? Tanto para ele quanto para os outros. Se alguém chega e elogia ele, nossa, você é muito inteligente, você é muito sábio. Ele já acha isso ruim, ele fala, não, porque você falando isso, as outras pessoas vão pensar que elas não são boas, né? Só que as pessoas também têm partes boas, só que vai jogar todo o holofote no sábio e ele não quer isso também, né? Por um milhão de razões, né? Somente eu ignoro, né? O que eu quero que me distinga dos demais é valorizar e alimentar-se da mãe. Então, a única coisa que o sábio quer que distinga ele dos demais é que ele não olha para esse mundo. O que ele quer é alimentar a essência criadora de tudo, a mãe, né, de todas as coisas. Ele quer olhar para esse lado e tentar ajudá-la, ajudar a natureza no caminho dela, no que ele puder, porque ele é um filho dela, né? Então, essa confusão do sábio é a constatação da sua tolice, é uma sabedoria. Então, é aquilo do Sócrates, né? Ele saber que ele é um grãozinho de nada no mundo é a grande sabedoria dele, né? E o Patinho Feio, gente, ela tem essa sabedoria desse conto, que é basicamente isso tudo que eu falei. As pessoas depois releiam o Patinho Feio pensando nisso. Eles vão enxergar outras coisas, né? O Diógenes tem isso também, né? Os sábios, acho que para mim o Diógenes é meu preferido. Assim, eu acho que ele e o mestre dele que entenderam Sócrates de verdade. Mas eles vão ele vai falar, se você sabe mesmo, você não precisa de um livro para você aprender, você não precisa de nada, você vai enxergar a sabedoria das coisas em tudo que existe, né? O tal tá em tudo, né? Basicamente é isso. E isso aqui é preciso mais do que sobreviver, é porque, de certa forma, nesse mundo que a gente vive da polaridade, a gente está sempre tentando ficar o mais confortável possível, ter o maior ganho, a maior vantagem possível. Só que isso é o sobreviver, né? E não é, sabe, viver, né? É preciso mais do que só sobreviver. E o que o sábio busca seria isso. Tá, aí acabou, é porque eu fazia esse estudo de 4 em 4, né? Gente, algum comentário aqui? Quer que volte em alguma parte? Achar interessante? Depois eu recomendo vocês assistirem todas as aulas da Lucia Helena. Ela fala de cada capítulo, muito melhor do que eu, né? E, nossa, é bom demais. Eu já assisti várias vezes. Até para fazer o estudo aqui, eu já assisti mais de uma vez. Ver se tem algum. Às vezes deu o som de alguém querer entrar e eu não vi. Só mandei um emojizinho aí. É aquela hora. Tá, vamos seguindo então. A gente tem mais 38 minutos. Alguém quer ler? Posso ler? A abrangência da virtude do orifício é seguir apenas o caminho. O caminho, enquanto existência, é indistinguível e indescritível. Dentro do indistinguível e indescritível há uma existência. Dentro do indistinguível e indescritível há uma imagem. E dentro dessa profunda obscuridade há uma essência. Essa essência é absolutamente autêntica.
e dentro dela há uma prova. Desde a antiguidade até hoje, o seu nome nunca foi esquecido, e ele pode observar a beleza e a bondade de tudo. Como posso saber a causa da beleza e da bondade de tudo? É através da prova. Doideira, né? Acho que aqui eu já tinha feito uns comentários à parte. Então, olha que coisa, né? A abrangência da virtude do orifício, aí que orifício, lembrando, seria o yang, né? É seguir apenas o caminho. O caminho quanto à existência é indistinguível, indescritível. Então, essa virtude do orifício seria tipo assim, a virtude dos céus, né? A virtude elevada é quando você consegue na sua vida seguir apenas o caminho. E o caminho engloba tudo, né? A abrangência, a existência dele é indistinguível, indescritível, então só tem duas formas de você conseguir chegar na imagem dele, né? Que é isso aqui que ele vai falar, que tem uma existência, uma imagem, uma essência, né? Aí eu penso que seria ou você consegue enxergar a imagem do nada, né? Do vazio, ou tudo, né? Ou seja, é a única coisa que ela tem todas as características possíveis. Você vai voltar naquele capítulo que o tal não tem face, não tem olhos, né? Mas te vê. Que é isso aqui dentro dessa profunda obscuridade há uma essência, ela é autêntica, dentro dela há uma prova. Deixa eu só ver o que que eu tinha escrito aí nas notinhas. A Evelyn levantou a mão. Ah, tá. Vai falar, Evelyn. Aí, no meu entendimento, né, dá para você pensar assim, que o homem busca a Deus e a essência é Deus que habita no homem. No caso, seria a fé. Então, Uhum, seria uma busca constante do homem para chegar a Deus, viver de maneira correta, né? Com medo de punições, porque antigamente a gente era a igreja, principalmente, se acontecesse uma deficiência, qualquer coisa, falava que era porque você foi mal e aquilo era pecado, né? uhum, Então, assim, é como se buscasse a perfeição, buscasse Deus e as pessoas tentassem. E não é assim, né? Não é assim, por exemplo, no caso de uma pessoa deficiente que eu estou falando, né? uhum, Porque às vezes Deus permite que você tenha uma deficiência para você ser uma pessoa melhor, né? uhum, Ou para você mostrar que mesmo a deficiência, você consegue fazer outras coisas até melhor do que aquela pessoa que não tem deficiência. Para aquela pessoa que não tem, ver o outro de maneira melhor. Igualzinho, Beethoven era surdo, né? uhum. É, né? Então, sim. assim, para você aprimorar, está sempre buscando estar perto de Deus. Eu imagino que seja alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, aí uma pergunta, né? O que que seria deficiência, por exemplo, né? Pensando aqui nos termos do taoísmo, né? O que que A, seria uma defi deficiência? a deficiência seria aquilo que não é perfeito. Então, aí o que que seria perfeito? Seria perfeito é aquela pessoa que às vezes ela não tem tanta necessidade de uma outra pessoa estar ajudando ela. E quem que não tem necessidade de outra pessoa estar ajudando? Ninguém. Aí, entendeu? Então, Entendi. pensando no taoísmo, não existiria isso também, de pessoa de uma deficiência. Isso é uma coisa que a gente cria, né? Isso aí volta lá no segundo capítulo, né? Quando você fala que uma coisa é boa, que é mal, que é ruim, que é melhor, é, e que você entraria nessa polaridade, né? Então, é uma coisa louca, né, que a gente vive, e não é só para deficiência, pra qualquer coisa, né? Porque E uma aí coisa não existe. é uma coisa que a gente criou, né, dentro da nossa sociedade, historicamente, papapá. E o tal, ele vai te falar, olha, na verdade, né, isso, quando você faz isso, né, e não só para deficiência, né, igual o exemplo que ele dá é de belo e feio, né? Quando você fala que uma coisa é bela, ela já não é bela mais, porque ao você chamar de bela, você chamou um monte de outras coisas de feia, né? É, Então, o que tem de bom nisso, né?
Então, ou chamar um de deficiente, então os outros são normais. E aí, você fala que a pessoa não é normal. Ou você fala que tal pessoa é normal. É quem não é igual àquela pessoa é anormal, né? Então, são coisas da nossa fala, da nossa conversa. E aí, mas aí eu entendo o que você quis falar, a questão de a gente tentar buscar essa essência perfeita de Deus, que ela tem, e aí, rebobinando, vai voltar. Qual que seria de fato a essência de tudo, né? Um é um corpo perfeito ou um corpo imperfeito com a nossa visão de perfeito e imperfeito, né? Ele é algo que, na verdade, agrega tudo, né? Tanto a pessoa que a gente vai considerar deficiente ou, ou não deficiente, feia, bonita, o espaço que a gente vive, o universo, os planetas, né? Então, até as coisas pequenininhas. Então, essa imagem aqui que ele está tentando falar, que é indistinguível, indescritível, né? Ela vai abarcar tudo. Então, o que o Lao Tse quer falar é, olha, tente não distinguir as coisas, porque quando você distingue as coisas, você já não está falando tal mais, você está falando das coisas, né? E aí, essa essência primeira, que você pode chamar de Deus, pode chamar de como quiser, ela, de fato, ela só tem uma imagem, que aí, igual eu falei, pode ser a imagem do tudo ou a imagem do nada, né? No fim, dá mesmo. Né? Então, eu só queria olhar aqui o que eu escrevi exatamente. A virtude do vazio abrange apenas seguir o caminho. Já sabemos que, para fazer isso, utilizamos a não ação, a não palavra, né? O não corpo, né? Ou seja, tirar a nossa intenção por trás das coisas. Nunca vamos conseguir, no entanto, escrever o que é esse caminho. Podemos só tentar porque ele vai ser descrito quando não o descrevermos. Aí aqui é aquela confusão, né? Igual eu acabei de falar. Você distingue as coisas, uma coisa A, coisa B, você não está falando do tal mais. O tal engloba as duas, né? Engloba tudo. Cadê? Mas mesmo assim, há uma existência ali, há uma imagem que não conseguimos descrever claro. E nisso, depois que estudamos tudo isso até agora, vemos que há sim algo que é essencial e que é isso que buscamos, a essência de cada coisa que no fim se junta em uma só, o tal, Deus. Né? Você falou essa busca eterna do homem por essa essência, é disso que ele está falando. Ela que é a única coisa real de fato na vida, a prova de que existe algo real, é isso, o vazio, é irônico, certo? E aí, o que ele está querendo falar aqui, né? Que essa prova, dentro dele é uma prova, aí volta no Descartes, né? Penso, logo existe. Então, de fato, a gente existe. Existe. E a gente existindo, possivelmente tem essa essência primeira que de tudo vem dela, né? E aí que desde a antiguidade até hoje, né? É algo que é unido por aquele colar de contas que a gente falou todas as religiões falam da mesma coisa. Por exemplo, você falou de Deus, eu estou falando aqui do tal. No fim, são vários nomes para a mesma coisa, né? É tudo que existe, nós criamos nomes para as coisas, tentando diferenciar, mas aí você vai ver a ciência, no fim chegou que tudo é feito de energia, né? Só que em formas diferentes, mas tudo é uma mesma energia, ó. Até as partículas pequenas, no fim elas são uma só, agrupada de várias formas diferentes, até formar uma outra, mas no fim ela é aquela, né? Uma casa é feita de tijolos, todos iguais, né? Cadê? Então, todas as filosofias e religiões que prosperam no sentido de nos trazer mais humanidade, a real beleza e bondade é aquela que vem do tal. Então, qual que é essa prova? Essa prova que a gente tem do tal é que todas as religiões, pelo menos as que fazem sentido para a gente, que são humanas, elas apontam para a mesma direção, né? É como se fosse uma roda e todas apontam para o centro. Esse centro seria o tal. Ou seja, que são esses princípios humanos do amor, da justiça, da caridade, da honestidade. E a gente só. Então, ou seja, a gente consegue, em vários locais do mundo, chegar na mesma conclusão, partindo apenas da natureza, né? E seria um pouco científico também, se você pensar, né? Eu fiz um experimento lá na Rússia, cheguei na mesma conclusão. Fez outro aqui no Brasil, mesma conclusão. E a gente nem se conhecia, né? As religiões brotaram, ninguém nem se conhecia. E no fim elas falam quase as mesmas coisas, só que com palavras diferentes. E é isso que dá a guerra, é isso que dá o problema.
né? E aí, ou seja, esse nome inicial, você poderia. Aí a gente pode falar, é o tal, é o caminho, tá? Pode falar que é a vida por si só. A própria vida é essa prova da beleza, dessa essência que existe, né? Vou voltar a apresentar aqui. Algum comentário a mais? Vinte e dois. Só ver o nosso tempo, tá? Quase lá. Curvar-se permite a plenitude. Submeter-se permite a retidão. Esvaziar-se permite o preenchimento. Romper permite a renovação. Possuir pouco permite a aquisição. Possuir muito permite a ganância. De novo, aí agora isso que eu acabei de falar, ele volta a fazer, né? As complementaridades da vida. E a gente às vezes fica achando que só um lado tá certo, né? Então voltemos para o pirâmide, né? O equilíbrio é tudo, né? A complementaridade. Onde está faltando uma coisa, é bom que tenha outra, né? Por isso o homem sagrado abraça a unidade. Então ele não é ter pouco ou ter demais, é que todos tenham, que tudo tenha, né? É que tenha o suficiente, né? Nem pouco, nem muito. Se tiver o suficiente, ele abarca os dois lados, né? Tornando modelo sobre o céu. Não julga por si, por isso é óbvio. Não vê por si, por isso é resplandecente. Não se vangloria, por isso há realização. Não se exalta, por isso cresce. Só por não disputar, nada pode disputar com ele. Antigamente se dizia: curvar-se permite a plenitude. Como poderiam ser palavras vazias? Assim, ao alcançar a plenitude, encontra-se o retorno. O que vocês acharam? Algum comentário? Deixa eu lembrar aqui o que eu escrevi aqui. Basicamente, o oposto gera o outro, naturalmente. Então, aqui, volta lá no capítulo, acho que é 3. Não é? Um copo cheio vai se esvaziar alguma hora e vice-versa, né? Se curvar diante da vida, ou seja, aceitar o que vier, permite que sejamos plenos, aceitemos tudo e não apenas uma parte. Então é aquilo, aceitar as contradições da vida. Aceitar que, aquele exemplo de Deus, vão nascer pessoas que a gente considera deficiente, mas quem que não é deficiente, né? Quem aqui que é perfeito, né? Talvez meu corpo é deficiente, ou o outro não tem o corpo deficiente, mas tem uma mente deficiente. Tudo na nossa interpretação, né? Porque será que é deficiente? Defende para quê? Então, se curvar diante da vida, ou seja, aceitar o que vier, permite que aceitemos tudo, e não só uma parte. Nos submeter a tudo isso, então, nos permitirá o caminho reto e constante. Isso que é a retidão. Ao esvaziarmos nosso coração, que é tirar a intenção dele, né? Tudo que eu faço tem um motivo, né? Permitimos que o universo todo nos preencha. Então a gente vira um instrumento da natureza, né? Aquele problema que o sábio coloca, que ele vai ficando sozinho, porque ele só consegue enxergar o tal, né? Ao romper com a nossa solidez, nos permitirá renascer, renovar. Da mesma forma, se não temos nada, copo vazio, é possível que ganhemos. Se temos muito, teremos medo de perder e por isso quereremos mais. Então, a atitude do sábio é melhor que seja a de esvaziamento, que aí permite que os outros entrem, né? E muitas vezes a gente se preenche de coisas. A gente fala, não, eu tenho certezas de tudo, né? Eu tenho certeza da vida, eu sei o que é o certo, o que é o errado. E aí volta lá no Sócrates, né? Talvez eu não saiba. E isso é uma sabedoria. Então, se a gente quer ser o homem sagrado, sabe, né? A gente tem que querer abraçar o todo, não só uma parte. Temos de ser o modelo do todo aqui na Terra, abaixo do céu. Não julgaremos nossas ideias, mas pelo tal. Ele se tornará as nossas ideias, vai se mesclando com a sabedoria do tal, né? Portanto, nossas ações serão tão naturais que parecerão óbvias, né? Você não vai fazer algo mais
E aí você tem que fazer toda uma engenharia para saber se você vai fazer ou não aquilo. Não tem que pensar se eu vou ajudar ou não tal pessoa, fulano. Não, você vai ajudar, né? Vai virar uma coisa tão natural que não vai nem pensar mais, né? Porque ela é a parábola do velho, do sábio com o porco, carregando o porco, né? Que aí pergunta, mas o senhor carregou aquele porco pesado por quê? E ele nem lembra. Fala, que porco? Tá no porco, não sei. Não sei do que você está falando. Ele não fica se lembrando, não se vangloria, né? Não olhará as coisas por si, para si, por isso brilhará aos olhos dos outros. Mas essa nem era a sua intenção, porque não se vangloria. Não se exalta, de modo que assim possa de fato realizar as obras de um humano, não do ser humano verdadeiro, e não perder todo esse tempo com as ilusões da vida. Assim ele cresce a cada dia em direção ao tal, e ninguém pode disputar nada com ele. Ninguém pode vencer, pois ele já venceu a si mesmo, né? Que é o pior inimigo de todos, é nós mesmos. Não, nenhum outro inimigo pode tirar a nossa serenidade. Podem nos bater, podem tirar o nosso corpo, pode tirar a nossa casa, mas nada disso de fato é nosso, né? Agora, a nossa paz não podem tirar. Só se nós deixarmos, só se a gente quiser que tire, né? Por isso vemos aqui que os opostos também acontecem no sábio, mas na contramão de tudo no mundo, né? Como a gente viu lá no capítulo 20. Então, não é que as polaridades vão sumir da vida do sábio, né? Mas ele vai aceitá-las. Ele vai aceitá-las como parte dele. E aí é diferente. Aí eu também nem sei explicar como é que é, né? O Lao Tse tá falando que é diferente. E por fim aqui, ele volta a dizer que essa frase é muito antiga, né? Que não poderia ser de palavras vazias. É nesse momento de alcançar a plenitude que se volta ao começo, nessa eterna respiração do tal. Então, ao aceitar tudo, meio que você volta para o início de tudo que seria o nada vazio, e a vida, sei lá, talvez ganhe outras cores, talvez você enxergue tudo diferente, né? Mas eu já não vou saber falar, talvez seja isso, talvez seja o mesmo, né? Só que você vai viver em meio às polaridades em paz, né? Não mais nos surpreende o eterno retorno, pois encontramos o que é eterno. Aí que você pode fazer a analogia com o que Nietzsche fala, a teoria do eterno retorno lá, né? Teoria não, o exercício, né? Mas, deixa eu só ver o nosso tempo. Muito tempo aí. 20 minutos. Aqui mais comentar mais alguma coisa? Possivelmente a gente consegue acabar esses 4 aqui nessa. Vai ser 5 capítulos na aula só. Chega aqui. Falar pouco é o natural. Capítulo 23. Um redemoinho não dura uma manhã. Uma rajada de chuva não dura um dia. De onde provém essas coisas? Do céu e da terra. Se nem o céu e a terra podem produzir coisas duráveis, quanto mais os seres humanos. Por isso, quem segue e realiza através do caminho, adquire caminho. Quem se iguala à virtude, adquire a virtude. Quem se iguala à perda, perde o caminho. Convicção insuficiente leva a não convicção. Aqui uma frase né? Juntos no Dharma, juntos em quaisquer circunstâncias. O Heráclito vai falar: os despertos possuem um mundo em comum, mas os que dormem voltam cada um ao seu mundo privado. Né? A ilusão os isola. Né? Então, ao enxergar a vida com suas contradições, o Heráclito está falando, né? Você vai enxergar a mesma coisa que eu estou enxergando. Né? Até meio científico também, voltando aqui. Né? Aceitar as contradições do mundo, e nós vamos ter tipo uma ciência da filosofia ou da religião, né? A gente vai enxergar a mesma coisa. Mas se você não quer enxergar as coisas da vida, você volta pro seu mundinho aí toda noite, né? Ver aqui se tinha algo a mais, né? Essa questão aqui do redemoinho não dura amanhã, da rajada de chuva não dura um dia, né? Até que tá durando agora, né? Na época do Lao Tse acho que não tinha tanto temporal.
Mas o que ele vai falar é que nem as polaridades céu e terra, né, conseguem produzir coisas, né? E aqui ele falou de rajada de chuva, redemoinho, assim, umas coisas turbulentas, né? Turbulência, raiva, né, da natureza, né? Esses ímpetos. Se nem a natureza produz isso para durar indefinidamente, por que que nós vamos produzir, né? Por que que meu ódio tem que durar anos? Tem que durar séculos, sei lá, né? Reencarnações. Por quê? Por que se na natureza, você olhando para a natureza, você vê que esses descarregos de energia, eles não duram, eles são um descarrego e acabou, né? Explode ali e acabou. Por que que nós vamos fazer isso, né? Então ele vai falar, vapor é o natural, ou seja, e aí volta uma coisa, questão de Ocidente e Oriente, né? Ou dos indígenas com os europeus, que os europeus, e a gente buscou isso, né? Tanto que ele está falando muito de uma coisa que é mais simples, né? A gente fala de uma coisa só e ainda não fica claro pra gente do que a gente está falando. Agora, os orientais, indígenas, assim, costumam né, eles têm uma maior tendência aí de falar menos, né? O que eles falam já tem o significado que eles querem falar. E eles não ficam dissertando sobre, né? Então, eu sou claro. Barney! Carol, deixa ele entrar aí. Deixou aberto. Cachorro entrou. Então, é aquele negócio que o Leandro Carnal fala também. Hoje tá todo mundo falando, sem falar, sem ter o que falar, né? A gente fala porque a gente não tem o que falar, a gente não aceita esse vazio, esse silêncio, que às vezes a gente tem que ficar, né? Eu não consigo sentar do lado da pessoa e não falar com ela, né? Não consigo ficar em silêncio, cara. Não consigo ficar em silêncio comigo mesmo, né? Então, quem segue realiza através do caminho de que o caminho, né? Então, você só vai chegar ao tal buscando ele mesmo, é uma coisa da prática mesmo. Da mesma coisa a virtude, e da mesma forma, se você sempre está aí se igualando à perda, você sempre pensa, né? Que você está com medo de perder as coisas, você acha que tudo é perda, que tudo é as pessoas te colocando em desvantagem, a vida te colocando em desvantagem, de fato você vai para esse caminho mesmo, vai perder o caminho, né? Então, convicção insuficiente leva a não convicção. Então, ou você tem convicção no tal, ou não tem. Ou você tem fé em Deus, ou não tem. Né? O negócio é sim ou não. Né? Não tem como ter mais ou menos. Né? Se eu tenho ou não tenho. Ou a gente confia ou não confia. A gente aceita as contradições do mundo ou não aceita. Né? Que? Que, velho? Não, nada não. Ah, tá. Era o microfone agora. Ah, tá. Gente, algum comentário? Esse aqui é o último. A gente para aqui por hoje, que já é demais. Eu só tenho um comentário. Vai lá. Falar o pouco é natural. Não? Ótimo. Expressou muito bem e sintetizadamente o que o capítulo queria dizer. Então seria. Aí só me lembrou de uma coisa, essa síntese que você fez. Que é: se você tem que pensar demais para fazer alguma coisa, é porque você ainda está na dúvida, você não confia, né? Então você tem que justificar demais a sua fé. Não, eu tenho que rezar 30 negócios no dia, ir na igreja. Não que seja errado, não é isso que eu tô falando, mas se você precisa disso para afirmar a sua fé, então talvez você tenha que rever se você não está tentando se convencer que você tem fé, né? Ou se você não tem fé. Porque, como que eu vou falar? Seria. Agora deu branco, mas seria. Vamos bobear aqui agora. A fé seria uma coisa mais de sentimento e às vezes a gente transforma muito em ritual, em palavras, em coisas que não tem problema, né, fazer, mas às vezes nos falta o interior. É isso que é o importante, é isso que a gente tem que buscar, né? É isso que todas as religiões vão apontar que é a essência da coisa, né? Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado se a gente não tá só fazendo demais as coisas exteriores e a essência a gente não tem. E o último aqui.
Só ver o nosso tempo aqui. Falta 10 minutos. Vou só ler mais esse. E aí, fecha no obrigado. Eu vou até deixar as notinhas aqui, caso vocês queiram ler. Capítulo 24. Quem respira apressado não dura. Parecido com o de trás, né? Quem alarga os passos não caminha. Quem vê por si não se ilumina. Olha. Quem aprova por si não resplandece. Quem se auto-enriquece não cria a obra. Quem se exalta não cresce. Esses para o caminho são como os restos de alimento de uma oferenda, coisas desprezadas por todos. Por isso quem possui o caminho atua desse modo. Que ele está dando mais dicas do que fala, de como viver, como fazer as coisas. Né? Então, pelo lado que você vai falar aqui, se nem respirar a gente consegue respirar tranquilamente, né? Algo que a gente faz o dia todo, e às vezes a gente não sabe respirar direito, né? Depois vocês vejam exercício de respiração, né? Que às vezes a gente respira só com o pulmão, só aqui em cima, e não enche o pulmão inteiro, fica sempre um ar morto ali embaixo do nosso pulmão, e a gente precisa respirar com o diafragma, né? Respirar com a barriga, né? Então, é sinal de que toda a nossa vida está sendo levada assim. Então, volte para a coisa mais básica que você faz no dia a dia, que é respirar, né? Ou talvez seus batimentos cardíacos, você vive muito estressado, né? Vê se você está fazendo isso de uma forma mais tranquila. Porque você está gastando respiração. Né? O oxigênio ele vai oxidando a gente. Da mesma forma, se temos pressa de que o caminho acabe, não aproveitamos ele. Então, quando você está na viagem, você quer chegar, você não vê o caminho. Você não vê por onde você passou. E às vezes você passa ali todo dia. Você não repara todo dia que tem uma pessoa ali precisando de alguma coisa, ou que tem uma casa X no lugar que você nunca viu, que você nunca reparou disso. Você sempre está querendo chegar no final. Não, quer chegar no final. Quer chegar no meu destino. Mas o caminho ali que você passa para chegar no seu destino você nunca viu, né? Não que você tenha algum ganho, né, em olhar o caminho, mas é uma questão de você não estar percebendo a vida, né? Porque vai passar. Esperamos as férias, nas férias esperamos seu fim, né? Se queremos enxergar apenas o que nos convém, não vemos o todo, vemos uma parte. Portanto, somos cegos ao tal. Não ficou tão. Estaremos na escuridão. Se achamos que já vencemos, somos soberbos com algo. Não brilhará como exemplo para ninguém verdadeiramente como os sábios que fazem desapegados, querendo se destacar. Quem quer se destacar é esquecido, né? Criar para nós só tem utilidade para nós. Morreremos sem realizar a obra do mundo pelo tal. Perderemos o que acumulamos em vão na morte. Então, cada um aqui tem um motivo de fazer as coisas, ok? Você tem seus sonhos e tal. Mas todo mundo também tem seu papel no mundo, seu papel na sua sociedade, na sua comunidade, na sua casa, na sua família, né? Com seus amigos. Então, Desliga a panela aí pra mim. Aqui, ó. Aí. Dei uma bobeada aqui. Então, a gente tem que entender que a vida espera algo da gente, né? E não, às vezes, só o que a gente quer. Às vezes a gente tem missões, necessidades, né? Que fazem. Então, às vezes, a vida não é, talvez, só criar pra gente. Né? Talvez. Né? Uma máxima de Jesus, os humilhados serão exaltados, vice-versa. Essa parte está falando um pouco disso. Como um sapo que se infla para parecer maior, naturalmente, nosso senso de justiça, em casos parecidos, ataca, ele ocupa um lugar que não é naturalmente dele. A pessoa quer se inflar e ocupa o lugar de quem devia estar ali por direito e essência. Tá? Agora isso aqui é um negócio que eu pus só para eu lembrar na hora de falar. Mas seria aquela questão de, às vezes, a gente acha que a gente é mais do que a gente é, né? Ou que é menos também. Às vezes a gente acha que a gente é menos. E não ocupa, e a gente ou ocupa o lugar de alguém, se a gente acha que a gente é mais, né? Então, quem devia estar ali fazendo aquilo, a gente acha que a gente é o maioral, que a gente vai fazer tudo, e não deixa o outro fazer o papel dele na vida, né? E também se a gente se vê menor. Então, às vezes, esperava-se que a gente estivesse ali para fazer tal ação, e a gente não tá, porque a gente não se vê capaz, não se vê suficiente para aquilo, né? Acho que é muita coisa, mas
Mas, no geral, seria isso que o Lao Tse está querendo falar, né? Primeiro, a questão de respirar apressado, a gente viver esperando o fim da caminhada, né? Toda hora, eu quero que chegue sexta-feira, hoje é terça-feira, eu quero que chegue sexta rápido pra eu descansar, né? Se eu só vejo por mim, né? Eu que sei das coisas, não aceito ideia dos outros, você não vai se iluminar, porque ninguém sabe de tudo. A gente se ajuda a enxergar as coisas, né? É aquele negócio, né, do deficiente, né? Fulano é deficiente em alguma coisa, eu sou deficiente em outra, e a gente se complementa. Aí é o yin e yang, né? Um é alto, outro é baixo. O alto pega uma coisa lá em cima para mim, mas ele não passa dentro de um lugar pequeno que eu consigo passar para pegar algo para ele, por exemplo. Então, os dois se ajudam, né? Quem aprova por si não resplandece, né? A mesma coisa da de cima. Quem se auto-enriquece não cria obra, se eu só crio para mim, eu não crio para ninguém. A obra da vida é uma obra coletiva, né? De tudo que existe, né? Eu não fiz o chão que eu piso, alguém fez para mim, né? A menos que eu seja o pedreiro. Mas também o chão embaixo do chão também não foi o pedreiro que fez, né? Quem se exalta não cresce. Então, para o caminho essas pessoas que fazem, ao contrário de tudo isso que ele falou para fazer, né? São como restos de alimentos de uma oferenda. Ou seja, você põe oferenda lá para alguma divindade, para alguma coisa, que eles faziam muito na China antigamente. Tem um capítulo falando sobre isso, os cães de palha, né? Só que você é os restos, ou seja, não foi usado para nada na oferenda, né? Ou já foi usado, já fez sua função, e agora também não serve mais para nada, né? Coisas desprezadas por todos. Por isso, o que ele quer falar? Se você só vive para si, é como se fosse uma oferenda que não foi ofertada aos deuses. Então você não se ofertou à vida, ao mundo, aos deuses, não importa a Deus, a Krishna, não importa o nome que você dê, mas você não participou da obra da vida. Então, né, após a oferenda, o objeto sacrificado não tem mais uso. O ritual terminou e são desprezados como assim. O ser humano servirá ao seu propósito, sabendo dele ou não, e depois voltará ao pó. Então, às vezes, mesmo que a gente está fazendo alguma coisa que a gente nem sabe, a gente está ajudando em alguma coisa, né? Mas às vezes é bom que a gente fique consciente disso, né? Quem está de acordo com tal certamente não age assim como temos estudado. Então, de certa forma, assim, é como se você entendendo tal, você está sempre como uma oferenda ativa à vida. Você está se oferecendo a todo mundo. Você é uma engrenagem totalmente útil, presente em tudo na vida. Todos ao seu redor são influenciados de alguma forma, você sabendo ou não. Agora, você não está buscando caminho, você vai ser como se fosse essa oferenda, né? Tá, você vai ajudar fulano a entender o que é inveja, porque você é invejoso, né? E aí o outro entendeu, beleza, você já não tem mais utilidade na vida da pessoa, na questão do crescimento espiritual dela. Talvez você vá servir para outras aí, mas para naquele momento não tem mais utilidade. Agora o sábio, ele pode ter utilidade o resto da existência, caso ele queira, caso as pessoas queiram. Mais alguma coisa? A gente vai acabar em 8 minutos. Mas já deu também, por hoje já foi muito. Muito bom, viu? Mas aí você relê, tente entender da sua forma. É meio inerente, né? Não tem como. Taoísmo você não vai aprender em um estudo, em 2 estudos, 3 estudos. Você não vai aprender. Continuar vendo. Então vamos embora nessa. Evelyn, fala mais alguma coisa? Alguma dúvida? A gente para por aqui. Deu pra gravar então, né, Maria? Deu sim. Não, beleza. Aí depois você manda. Então, isso, vamos finalizar aqui.